Gostaria que você prestasse atenção nesta mensagem de hoje, que se encontra em 2 Reis, no capítulo de número 6, e a partir do verso número 24, né? Você que está aí acompanhando o programa nessa tarde. Aqui diz assim: algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custava 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele, dizendo: ó rei, meu senhor, me ajude. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho, mas diga, qual é o seu problema? A mulher respondeu: outro dia, esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela escondeu. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram por baixo das suas roupas, ele estava vestido com uma roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: que Deus me mate, se antes que o dia acabe, eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, o filho de Safate. Eu quero que você preste atenção nesta mensagem, porque a Bíblia diz que num certo dia, Samaria, ela foi cercada, né? O rei Ben-Hadad, rei da Síria, levou ali todo o seu exército para lutar contra Israel. E naquele momento de batalha, Israel acabou ficando presa em Samaria, não conseguindo ali vencer aquela batalha. E então, o povo de Israel não saía e ninguém não entrava, porque estava cercada pelos inimigos. Então todo o alimento que tinha dentro da cidade foi se acabando. A falta de alimentos foi tão grande que as pessoas estavam comprando cabeça de jumento por 80 barras de prata. Então você vê que as coisas estavam chegando a um absurdo, né? O preço ali daquelas mercadorias, o preço que eles estavam comprando, né? Eles chegavam a comprar esterco de pombo por 5 barras de prata. Você vê que coisas que antigamente as pessoas encontravam ali, às vezes no lixo, jogado fora, e que naquele momento tão difícil, aquilo passou a custar um preço muito grande. Passou a custar um preço muito grande. E as pessoas que estavam ali em Samaria tiveram que comprar. Não tiveram como socorrer ali naquele momento. Mas por que tudo isso aconteceu? Né? Você vê aqui dentro da palavra, que no meio dessa situação, ninguém estava buscando a Deus. Ninguém estava orando ao Senhor. Você encontra aqui no meio da palavra um rei, que era uma autoridade, andando em cima dos muros da cidade. Você vê ele andando em cima dos muros, com tanto problema para resolver ali, e ele simplesmente distraído, andando em cima dos muros, querendo tirar a vida de alguém que não tinha nada a ver com o problema. E ali naquele momento, chega uma mulher até ele, pedindo socorro, e ele olha para a mulher e diz: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu vou ajudá-la?
Você vê, a mulher foi pedir socorro para o rei, para uma autoridade. E ele naquele momento não pôde ajudar aquela mulher. Você pensa que eu tenho trigo ou vinho, mas diga qual é o seu problema. Às vezes você vai pedir ajuda para alguém que acaba negando para você. Às vezes a pessoa tem, ela pode fazer algo, mas ela nega. Às vezes você vai socorrer com alguém que só quer saber do seu problema, mas não quer te ajudar. Tem gente que é assim. Às vezes você vai falar, pedir uma ajuda para isso, para aquilo. Elas não têm, mas querem saber. E às vezes muitas ficam culpando um, culpando o outro, diante de uma situação como essa. Mas nós podemos entender dentro da palavra que o que está faltando, tanto das pessoas como as autoridades, é buscar a Deus. Todo mundo precisa buscar a Deus. Aquele rei não estava buscando a Deus, ele estava andando em cima dos muros. Ele era ameaçando pessoas que não tinham nada a ver com o problema. E ali a mulher veio contar a situação que ela havia matado o filho dela e comido o próprio filho. Você vê que a coisa foi ficando tão feia naquela época que uma mulher teve a ideia de comer o próprio filho. Ela combinou com a outra mulher: olha, hoje eu vou comer o meu filho, amanhã nós comemos o seu. Quando foi no outro dia para matar o filho da outra mulher, a outra mulher não quis matar o filho dela. Só que a outra acabou matando. Ao ouvir isso, o rei rasgou as roupas em sinal de desgosto. As pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido uma roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: que Deus me mate antes que o dia acabe, se eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu. Você vê que aquele rei que era uma autoridade, ao invés dele buscar força em Deus, ajuda em Deus, ele era perseguindo. Ele estava perseguindo ali as pessoas de Deus. Ao invés dele unir, buscar força no Senhor, orar a Deus, para Deus resolver a situação, ele estava perseguindo o povo de Deus. Ele era impedindo o povo de Deus de realizar o trabalho. É o que mais você vê por aí. É o que mais você vê. Há pouco tempo eu estava vendo aí nas redes, se eu não me engano foi um governador, um prefeito, que se levantou e falando que se fosse necessário mandaria prender os pastores, os líderes religiosos. Você vê que no meio de uma crise como essa que nós estamos enfrentando, nós estamos vendo aí que não há solução nas mãos do homem, por mais que eles tentam fazer alguma coisa. Eles buscam remédio, eles buscam vacina, eles buscam ajudar o povo com dinheiro, com isso, com aquilo, mas não resolve realmente o que tem que ser resolvido. Se nós não abrirmos o coração e buscarmos a Deus, a situação não vai mudar. Então, você vê que aquele rei, ao invés de abrir o coração dele, buscar a Deus e chamar aquelas autoridades espirituais, aqueles líderes: olha, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque eu sei que só Deus pode resolver o problema. Eles estavam perseguindo o povo de Deus, impedindo o povo de Deus de realizar o trabalho deles. Olha para você ver, que Deus me mate se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu. E aí a Bíblia diz, no verso de número 6, que naquele momento Eliseu havia se retirado para uma casa. E ali Eliseu estava reunido com alguns líderes do povo que havia ido visitá-lo. Você vê que algumas pessoas naquele momento tão difícil entendeu que a única solução para aquele problema era Deus.
Alguns líderes, algumas pessoas importantes entenderam, não, nós vamos buscar a Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa. E o que nós precisamos de fazer é buscar a Deus. É buscar no homem de Deus a direção do que nós precisamos fazer. Porque a autoridade máxima da cidade não conseguia resolver nada. Só complicava mais a vida dos outros. Você vê que a mulher estava reclamando para o rei, pedindo ajuda, e ele não pode fazer nada por ela. A mulher estava reclamando que não tinha comida, não tinha isso, não tinha aquilo, estava comendo o próprio filho dentro de casa. Aquele rei não pode fazer nada. Só que aquele rei também não abriu o coração para Deus. Não adianta nada tomar decisões, decretar isso, decretar aquilo, se não buscar Deus, se não abrir o coração, se não entender que a solução do problema é Deus. E ali naquele momento, no verso de número 32, do capítulo de número 6, diz: e mandou que o mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que havia ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, feche a porta e não deixe que entrem. O próprio rei virá logo depois dele. Você vê que o rei estava perseguindo o profeta de Deus. Aquela autoridade da cidade de Samaria estava fazendo as coisas erradas. Ele estava cometendo um crime, fazendo coisas erradas. E depois de tudo ele estava perseguindo o povo de Deus. Só que Deus mostrou aquilo no coração do profeta. E o profeta estava pregando a palavra para algumas pessoas dentro de uma casa. E aí naquele momento, a Bíblia diz, no capítulo de número 7, que o Eliseu estava profetizando, estava falando de algo que Deus iria fazer. E olha o que diz a palavra do Senhor no 2 Reis, capítulo 7, verso de número 1. Escute o que diz, o Senhor diz: amanhã a esta hora você poderá comprar em Samaria 3,5 kg de trigo, ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Você vê que aquele rei que era a autoridade não tinha fé em Deus, não confiava em Deus. Por isso que as coisas não mudou. Em vez de melhorar, estava piorando. Aquele rei não confiava em Deus, a autoridade máxima não confiava. A autoridade daquela cidade de Samaria não confiava em Deus. Os ajudantes dele, que trabalhavam com ele, tinham a mesma fé, o mesmo espírito. Eles não acreditavam que aquilo poderia mudar através da fé. Eles não buscaram nenhum profeta de Deus. Não abriram o coração, não buscaram nenhum profeta. Mas a Bíblia mostra que algumas autoridades, outras autoridades, alguns líderes da cidade de Samaria entendeu que aquilo só poderia mudar se eles buscassem a Deus. E aquelas autoridades então foram atrás do profeta Eliseu. Eles abriram o coração, foram lá ouvir a palavra que Deus tinha para mandar para aquele povo. E Deus mandou uma palavra de fé, uma palavra de esperança, dizendo que em 24 horas, aquela situação, aquele caos, aquela miséria iria acabar.
Deus estava falando, porque alguém parou para ouvir a Deus. Alguém decidiu buscar ajuda em Deus. Algumas autoridades entenderam que a solução daquilo que Samaria estava enfrentando, aquela crise, aquela fome, aquela pandemia, só iria ser resolvida se buscassem a Deus e se abrissem o coração. E foi aonde Deus, através do profeta, mandou uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, curarei das pestes, das doenças, farei o país prosperar de novo. Então não adianta, é como eu falei, tomar medidas, não adianta fazer isso, fazer aquilo, achar que vai resolver o problema, se não confiar em Deus, não buscar ajuda em Deus, se não abrirem o coração, porque quanto mais atrapalhar a obra ou perseguir aqueles que são do Senhor, é que o problema fica pior, porque se Deus não fala, o problema não é resolvido. Então não adianta. Você que é uma autoridade, abra o seu coração. Entenda que nós precisamos unir e buscar a Deus. Entenda que a solução do problema que nós estamos enfrentando é Deus. Aquele rei não escutou a palavra, mas algumas outras autoridades escutaram. E aquelas autoridades foram buscar Eliseu. E o Eliseu liberou uma palavra que mudou completamente aquela situação. Se Deus não guardar a casa, em vão trabalham os vigias. Não adianta colocar a fé na força do braço. Não adianta confiar apenas no nosso poder humano, na sabedoria humana. Tem muitos homens que se acham sábios, mas para Deus são tolos. Porque os inteligentes são aqueles que ouvem a Deus e fazem conforme a palavra do Senhor. Coloca isso no teu coração. É Deus quem pode mudar essa situação. Somente Deus e mais ninguém. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar para que esse espírito do medo, o terrorismo, para que essas más notícias não leve você a uma depressão, não leve você a uma loucura, que você possa confiar em Deus de todo o seu coração. Você possa confiar em Deus. Se você colocar Deus como o Senhor da sua casa, Ele vai te guardar. Se você colocar Deus como o Senhor da tua casa, Ele vai te proteger. Ele vai te livrar, nenhuma praga, nenhum mal vai chegar à sua tenda. Se você clamar, Deus Ele vai ouvir a sua oração. Então não tenha medo. Não tenha medo, porque quem guarda você é Deus. Quem protege você é Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e Pai amado, diante da Tua presença, Pai, aqui nós estamos, meu Deus, neste momento. Senhor, queremos pedir a Ti, em nome de Jesus, que a nossa oração, meu Pai, que o nosso clamor, ele seja ouvido, meu Pai. Ele seja alcançado por Ti, em nome de Jesus. No nome do Teu Filho amado, Pai, tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia, meu Pai, da situação que nós estamos enfrentando. Somente o Senhor, meu Pai, como diz a palavra, pode mudar essa situação. Somente o Senhor pode fazer, meu Pai, o país, a cidade prosperar de novo, Pai. Meu Deus, tem muita gente, meu Pai, quebrada. Muita gente, meu Pai, arrasada, humilhada. Meu Deus, tem muita gente, meu Pai, que não sabe mais o que fazer. Meu Deus, os boletos estão chegando, as contas, meu Pai, não param de chegar. E essa pessoa não sabe mais o que pensar, o que fazer, Senhor.
Tenha misericórdia, Pai. Porque a palavra diz que o Senhor é o refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus, que o Senhor possa socorrer cada vida, cada pessoa, meu Pai, que se encontra, meu Pai,